Tudo bom, pessoal? Vamos lá, vamos dar continuidade às nossas aulas aqui. Então, hoje nós vamos falar sobre semi-reta e segmento de reta. Para falar desses dois, eu tenho que lembrar que a palavra em si é que vai relacionar cada uma das existências. Quando eu falo semi-reta, significa que é um pedaço de reta. Então, ela era infinita para os dois lados. Então, ela é para um lado infinita, para o outro lado infinita. Agora já não, é só um lado que ela vai ser infinita. O outro lado vai ser limitado. Limitado por quem? Limitado por um ponto, ok? Agora, segmento de reta. Segmento de reta será com certeza um pedaço dessa reta. Então, vamos tentar verificar essas informações aqui, utilizando o próprio interesse aqui da professora, que desenhou aí, não sei se vocês separaram, mas nessa figura aqui abaixo, ó, foi representada uma reta, reta R. Olhando no livro de vocês, fica até melhor de vocês observarem que foi uma reta R aí que a professora representou. Nesse caso, nessa representação, vou tentar solidarizar um detalhe. Onde seria uma possível semi-reta. Então, a semi-reta que eu vou desenhar aqui, vou tentar desenhar em cima, vai ser uma semi-reta amarela. Então, eu vou colocar isso aqui como ponto inicial, que no caso é o ponto O, desenhado pela figura, e ela vai ser semi-reta, então significa que ela tem início e não vai ter fim. Então, ela vai dar continuidade e vai ficar aqui, ó, sobre a reta aqui. Pronto, olha a setinha dela. Essa seria uma semi-reta. A semi-reta O, aí passando pelo ponto P. Então, OP é a semi-reta. Pronto, definido. Olha como que fica o símbolozinho, semi-reta. Qual que era a reta que tinha ali inicialmente? A reta que tinha ali era a reta OP. Aí ela ia para os dois lados. OP, pronto. Assim que é representada a reta. Esse aqui é a reta. E esse aqui é a semi-reta. Opa. Deixa eu colocar direitinho aqui. Então, essa daqui é a semi-reta. Pronto. E como que seria um segmento de reta? Vamos pegar uma outra corzinha aqui, vamos ver se eu consigo. Pegar uma outra cor para diferenciar. Vou fazer... não está selecionando a cor aqui. Vou selecionar um verdinho. Pronto. Vamos lá então. Então agora eu vou falar de segmento de reta. Qual seria o segmento de reta? O segmento de reta seria começando em O, terminando em P, então seria o pedaço. Olha lá, tem início e tem fim. Não ficou muito bonitinho, mas depois eu vou tentar esclarecer melhor, tá? É que ficou uma figura sobre a outra aí. Vou tentar esclarecer melhor depois para vocês isso aí. Vamos lá, continuando. Deixa eu apagar essa informação. Ou melhor, vamos teorizar bem ela, né? Fazer assim, ó. Vou mudar um pouco a característica. Vamos voltar a lousa aqui, ó. Voltar essa lousa. Nessa lousa aqui eu vou fazer uma reta. Pronto. E se ela é uma reta, significa que ela tem começo e tem fim. Então ela tem começo e tem fim. Essa reta, vou fornecer os nomes. Desculpa. Vou fornecer os nomes aqui. OP. Forneci os nomes OP. Agora eu vou tentar definir a semi-reta. A semi-reta, eu vou vir aqui mudar a cor. E vai ser a semi-reta
OP. Então, voltando aqui, ó, para ficar claro. Eu tenho a reta OP, que vai ser simbolizada assim. Agora, eu criei a semirreta OP, que vai ser simbolizada assim. Perceberam a diferença? Olha como que tá a simbologia. Esse aqui é a semirreta. Essa é a semirreta. E essa daqui é a reta. Ok? Que eu poderia nomeá-la, que não é equívoco, como reta R. Reta R. Deixa eu colocar direito aqui. Reta R. Então, essa aqui eu poderia nomear como reta R. Pronto. Nomeei como reta R. Toda ela é reta R. A OP é reta R. Então, ela para falar isso aí, eu estou já caracterizando que a reta OP é toda essa estrutura. E a semirreta é só esse pedacinho aqui. E se eu quiser segmento de reta? Vamos colocar uma outra cor aqui para ele. Vou colocar vermelho. Segmento de reta. Meu segmento de reta seria esse. Então, aí eu tenho que o segmento de reta começa em O e vai até P. Nome do segmento de reta, então, OP segmento. Pronto, segmento de reta. Tá lá. Perceberam a diferença entre eles? Agora, quando a gente tem um problema em relação a isso? Nós temos um problema em relação a isso quando a gente começa a trabalhar com as fragmentações da ideia. Vamos tentar colocar essa teoria um pouquinho mais detalhada. Então, até aqui tudo bem, né? Até aqui eu acredito que seja certo. Agora eu vou desenhar uma outra reta. Só que essa reta vai ter bem mais pontos. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar em vermelho mesmo. Vou chamar esta reta de reta T. Pronto. Essa é minha reta T. Deixa eu até afastar um pouquinho ela aqui. Olha lá, pronto, reta T. Tá? Vou subir. Para a gente não perder a teorização, vou deixar ela aqui em cima, tá? Logo aqui do lado. Bom, essa é a reta T. Nessa reta T, eu posso ter quais pontos? Vou defini-los também com a mesma cor, cor vermelhinha. Eu vou ter aqui um ponto A, eu vou ter aqui um ponto D, eu vou ter aqui um ponto B, eu vou ter aqui um ponto C, eu vou ter aqui um ponto E. Se preocupa muito, são pontos. Quantos pontos eu tenho nessa reta? Infinitas, infinitos pontos. Agora, digamos que eu queira montar semirretas, tá? Vamos com bastante calma. O que seria, ou como eu defino a semirreta? Ela tem início e não tem fim, certo? Então, eu vou criar uma semirreta aqui, em relação ao que eu criei. A minha semirreta, ela vai ser daqui até aqui. Mas olha qual a característica. Essa semirreta, ela tem começo e não tem fim. Tudo bem? Então, essa semirreta, ela pode ser representada com começo A, passando por um ponto. Qual ponto? Ponto B. Então, essa semirreta será a semirreta AB. Pronto, está aqui. Semirreta AB. Só tenho essa semirreta? Não. Eu tenho outras semirretas.
Eu tenho a semirreta aqui, ó. Começando em D. Aqui, começando em D. E indo até B, por exemplo. Então, a semirreta DB. Outra semirreta. Tenho só essa semirreta? Não, tenho outras semirretas. Mas quantas semirretas eu tenho no total? Muitas. Essa é a minha preocupação, porque nós temos muitas semirretas. Agora, definir todas, nesse caso, vai ser um pouquinho complicado para vocês no início. Mas vamos pensar assim, ó. Em vez de olhar para essa semirreta que já foi criada aqui, essa D, ó, eu vou até apagar. Eu já percebi o que significa ela, então vou apagá-la agora. Vou apagar essa semirreta. Agora vou fazer todas as semirretas possíveis em relação a A. Vamos fazer isso? Então, olha o que acontece. Em relação a A, todas que começam em A e vão até lá. Vocês conseguem imaginar quantas eu terei? Se ela tem que passar por um ponto, olha qual que é a semirreta que eu posso ter. Eu posso ter a semirreta A, B. Eu posso ter a semirreta A, D, A, E, A, C. Então, vou fazer todas elas. Eu tenho, então, uma possibilidade, 2, 3, 4. Então, vou fazer 4 semirretas aqui. 3, 4. Então, vamos desenhá-las agora bonitinhas aqui. Todas elas iniciam no ponto A. Todas elas iniciam no ponto A. Só que essa daqui vai até D. Essa daqui vai até E. Essa daqui vai até C. Tudo bem? Então, essa semirreta chama AB. Essa semirreta chama AD. Essa semirreta chama AE. E essa semirreta, por fim, chama AC. Fiz as 4 possíveis semirretas com ponto A. Tá? Esse aqui, como não ficou muito bonitinho, eu vou refazê-lo. Esse aqui é o AD. AD. Semirreta. Pronto, tá lá. Só no ponto A eu tenho essas semirretas. Acabou as semirretas? Não. Se eu olhar para o ponto D, o ponto D eu também vou ter outras semirretas. Então vamos fazer. Começa em D e vai até B. Começa em D e vai até C. Começa em D e vai até E. Já estou citando o que eu vou desenhar, hein? Então, as semirretas têm esse sentido. Todas elas começam no ponto D. D, D e D. Uma passa pelo ponto E. Outra passa pelo ponto C. Outra passa pelo ponto B. Então, E, C, B. Então, essa daqui é a DE, essa daqui é a DC, essa daqui é a DB. Pronto. Tem outras semirretas? Tem, vamos continuar. Vamos ver se vai ficar fácil de vocês perceberem. EC, EB. Bacana. Então, tá lá. Opa. Todas elas iniciam agora no ponto E. Só que tem uma que vai até a C, tem outra que vai até B. Então eu tenho o EC e o EB.
Pronto, tá lá. Acabou as semirretas? Não, tem mais uma. Vai de C, ops. Deixa eu apagar aqui bonitinho. É uma reta que eu quero. Ela vai de C até B. Foi de C até B, tá aqui. C até B. Ué, então eu desenhei errado? Sim, desenhei. Já vou apagar. Já vou apagar o meu erro. Pronto. De C até B. Então, essa semirreta chama CB. Ufa! Acabou. Não, não acabou não. Então, entenda. O que é semirreta? Ela tem começo e não tem fim. Tá? Só que eu fiz, e vocês vão reparar, que eu fiz só em relação a um sentido. Em relação a esse sentido, eu tenho quantas? Eu tenho quantas? Vou marcar aqui, ó, em preto. Quantas eu vou ter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 semirretas. Até agora, eu tenho 10 semirretas. São só essas? Não, porque eu tenho para o outro sentido, para o outro lado. Para o outro lado, então, como que vai ficar? Já que a gente já sabe essa daqui, agora eu vou fazer a outra. Vou fazer aqui abaixo mesmo. Um pouquinho abaixo. Não vou desenhar todas não, tá? Para o outro sentido, eu vou deixar que vocês desenhem depois, se vocês quiserem. Então, para o outro sentido, vai ser começando em B e indo até A. Começando em B e indo até D. Então, olha o que está acontecendo agora. Inverti o meu sentido de seta, porque o meu sentido infinito vai ficar para esse lado. Agora, ele vai iniciar no ponto B. E do B, ele vai ter uma relação com o ponto A. Ele vai ter uma relação com o ponto D. Vou ter uma outra semirreta. Então, aqui eu tenho a semirreta AB. Olha a diferença agora, ó. Ou também posso chamá-la de BA. E vou ter a semirreta DB, ou também posso chamá-la, aí já cometi um erro aqui, né? Não sei se todos separaram. O sentido, não foi nem a escrita não conta, a escrita é feia mesmo. O sentido, ele começa em B e vai para D. Ou BD, ele começa em B e vai para D. Olha como que é caracterizada a semirreta. Olha lá, como que é caracterizada a semirreta. Tá? Vou até subir um pouquinho para ficar mais fácil. Nesse caso aí. Percebi que eu escondi a informação, mas olha lá. Quando eu peguei a semirreta aqui, ó, a semirreta AB, então eu associei o A com B, o A com B, só que ela começa onde? Ela começa no B. Então, se ela começa no B, na hora que eu olhar esse símbolo aqui, ó, ele tem que começar no B e ir para o A. Ele tem que começar no B e ir para o A. Pode ser essa nomenclatura ou essa nomenclatura. Qualquer uma das duas, tá? Se eu fosse fazer em relação a B, você vai perceber que eu tenho outras possibilidades aí. Depois eu vou fazer uma semirreta menor e a gente vai fazer provavelmente nos exercícios e a gente discute um pouco melhor isso. Isso é semirreta. Segmento de reta já não. Segmento de reta ele vai ser limitado. Então, nesse caso, quais segmentos que eu posso ter? Vamos verificar aqui os possíveis segmentos. Vou colocar ele mais aqui acima. Um segmento que eu posso ter, vou colocar em azulzinho. Eu posso ter o segmento AD. Eu posso ter o segmento AD. Eu posso ter o segmento
EC. Eu posso ter o segmento DB. Então, segmento ele tem início e tem fim. Tudo bem? Esse é critério de segmento. Vamos voltar para o livro lá para ver se a gente pega mais algumas coisas novas. Quando você vem aqui, ó a característica que eu falei para vocês, ó. Se eu falo dessa reta, nessa reta aqui, ó, eu posso ter quais segmentos? Eu posso ter segmento BC, eu posso ter o segmento BA. Pronto, dois segmentos, começando em B. Ou posso ter o segmento AC. Agora, para o outro lado eu posso ter o CA, CB, ou ainda o AB. Olha o que acontece aqui. Olha o que está acontecendo aqui. Esse é o início, esse é o fim. Ele começa em B e vai para C. Ele começa em B e vai para A. Ele começa em A e vai para C. Ele começa em C e vai para A. Ele começa em C e vai para B. Ele começa em A e vai para B. Esses são os possíveis segmentos dessa característica. Tá? Esses são os possíveis segmentos dessa característica. Quantos segmentos são no total que eu possa colocar nessa reta R? Na reta R, eu posso ter 6 segmentos. Como que eu defino isso? Primeira coisa, você concorda comigo que segmento ele precisa de 2 pontos, minimamente? Então, se ele precisa, essa semirreta precisa de 2 pontos, nem segmento, é semirreta. Se essas semirretas precisam de 2 pontos, porque aqui são 6 semirretas. Deixa eu corrigir minha fala, né? Aqui são 6 semirretas. Como que eu defino? As semirretas não são compostas de 2 pontos, um começando e um finalizando? Então eu posso pensar o seguinte, ó. Se eu começar com um ponto qualquer, quantas possibilidades eu tenho? 3 possibilidades. Agora, se eu usei um dos pontos, concorda comigo que vai ficar 2 pontos soltos que eu posso ser usado? Então, eu vou ter mais 2 possibilidades. Pelo princípio multiplicativo, 6 possibilidades é a quantidade de semirretas. Tudo bem? E segmento de reta? Quantos segmentos de reta eu posso ter? Se eu for... Ó, pode perceber que... Até vamos já compondo a informação que está no livro, tá? Pode reparar que do que eu citei aí... Deixa eu só voltar para trocar de cor aqui. Do que eu citei aí, esse segmento é exatamente o AB. AB, esse. Esse segmento, AC, é exatamente começando em A e indo para C. É esse. Perceberam? Ele pode mudar de sentido, tá? Não tem problema, pode acontecer. Tá lá, os segmentos que provam isso. Tranquilo? Então, ó, grava bem essa informação. Esses são as semirretas, desculpa, estou falando de segmento toda hora, né? Na verdade, é semirretas. Essas são as semirretas que são apresentadas. Semirreta tem início e não tem fim. E ela sempre vai começar com a nomenclatura dela em relação à base inicial da seta no ponto limitante, tá? Então, vamos só mudar um detalhezinho aqui. Só para ficar mais fácil de apagar. Pronto, vamos apagar aqui, que nós vamos continuar agora observando alguns detalhes do livro. Olha lá, a figura não está muito agradável, mas é uma figura que também relata esses critérios aí. Vamos colocá-la lá no... Vamos ampliá-la um pouquinho. Pronto. Olha lá. Está aqui a figura do livro de vocês, tá? Nesse caso, o que o livro queria dizer? Olha lá.
segmento de reta. Aqui o livro já está falando de segmento de reta. O que é segmento? Início e tem fim. Se ele tem início e tem fim, vou redesenhar essa figura, tá? Com bastante calma. Não tenha pressa. Vamos fazer com bastante calma aqui. Vou pintar de verdinho também, para não mudar muita coisa. Coloquei aqui. Coloquei aqui. Vamos cobrindo aqui. Vocês estão percebendo que eu estou colocando início e fim? E eu vou colocar letrinhas aqui. Olha lá, toda vez que eu faço um pontinho, eu cubro, você percebe que é um segmento que está criando? Vamos colocar nome então nele, vou fazer só até aqui, vou começar a colocar nome. Vou colocar em vermelhinho que aparece mais. Então, aqui no início, ó, ponto A, ponto B, ponto C, opa. Ponto C, ponto D, ponto E, ponto F, ponto G, ponto H, ponto I, J, K, assim por diante. Ah, mas então significa que eu não posso ter um ponto aqui, por exemplo, um ponto L aqui? Pode ter um ponto L, não tem problema. Eu só coloquei nos picos ali as diferenças do segmento, tá? Mas quais seriam os segmentos, então, a serem representados ou serem lidos aí? Opa, vamos tirar, né? Já que eu já desenhei, já vou apagar essa figura. Não apagar não, vou só arrastar ela para cá. Pronto. Vou colocar a figura aqui. Quais seriam os segmentos? K, L, até vou colocar ali, né? L... Vou colocar um M aqui. Pronto. Quais são os segmentos que eu tenho? Segmentos de reta. Então, segmentos de reta. Até para o vídeo, se for o caso, eu coloco segmentos. Mas fora isso, quais são os segmentos? AL, tracinho, LB, B... Ó, tem um ponto que faltou aqui, MN, né? N. BN. NC. CD. DE. EF. Opa, já estou querendo fazer reta lá. É segmento. Segmento é diferente. Então, segmento é só o tracinho mesmo. FG. FG. GH. HI. IJ, JK, KM. Só os segmentos que temos? Não. Tem mais um segmento aqui que não sei se vocês separaram. Eu fiz o AF, o AL, não fiz? Mas tem o AB e tem o LB. É um segmento, olha lá. São segmentos do pedacinho ali. AB e LB. E fiz o AL também. Tudo bem? Esses são todos os segmentos que eu tenho. Todos os segmentos que eu tenho apresentados pelos seus pontos. Tá? Segmentos apresentados pelos seus pontos. Agora, tem algumas coisas que o livro de vocês estão relatando. Daqui a pouco a gente volta aqui.
Vamos ver um detalhezinho aqui dentro do que o livro diz. Ele fala do segmento de reta, ele começa a definir o segmento de reta, aí ele pega uma retinha, ó, e fala que o segmento é MH. Pode reparar, ó, o segmento é MH aqui, e ele continua. Aí na hora que ele continua, tá lá. Segmento de reta, ele tem extremos. É importante isso, o segmento de reta tem extremos. Aí de repente ele coloca aqui, ó, como se fosse mágica. Coloco a figurinha aqui. Aí fala o seguinte: dois segmentos de reta são consecutivos quando tem extremos comuns. Então ele fala assim, ó, AB e BC são segmentos consecutivos, tá? BD e BC também são segmentos consecutivos. Se você vai um pouquinho mais adiante, aí ele fala do colinear. Colinear porque está na mesma linha. Então eu fiquei um pouco preocupado com a definição dele. Por quê? Porque foi uma definição incompleta. Então vamos tentar fazer uma definição um pouquinho mais completa, com bastante cuidado, tá? Vocês perceberam que nós fizemos todos os segmentos aqui? Agora ele fala segmentos consecutivos e segmentos colineares. São as duas palavras que ele usa. Então vou colocar exatamente o que ele usa. Vou colocar aqui, ó. Vou comentar agora. Segmento consecutivo, vírgula, colinear e... Ué, mas tem mais algum? Tem. É o adjacente. Ih, vai complicar. Não. A informação, idealmente, ela tem que ser completa. Vamos pensar o que é adjacente, o que não é adjacente, o que é comum, o que não é comum. É essa a grande preocupação. Essa palavra adjacente, é claro, ela vem para especificar ou ela vem para dar um maior valor de informação. Caracterizar um pouco mais de qualidade a informação que vocês estão relatando. Agora, é fundamental que entenda, mesmo não tendo sido comentada essa questão da adjacência, ela tem um critério existencial, tá? Ele não comentou o critério adjacente, eu vou comentar. Então, olhando lá para o que está lá em cima. Quando que ele é um segmento consecutivo? Ele fala, quando tem um ponto em comum. Tudo bem, até aí tudo bem. Então, quais seriam os consecutivos? Vou colocar o consecutivo aqui com um númerozinho. Então, toda vez que eu falar de um consecutivo, eu vou falar do número 1. Toda vez que eu falar do colinear, 2. E toda vez que ele for adjacente, eu vou chamar de 3. Tá? E quando ele não for nada, nenhum, vou chamar de 4. Então, até vou colocar aqui que nenhum. Quando ele não for nem consecutivo, nem colinear, nem adjacente. Vou colocar ele como nenhum. 4. Tá? Coloquei aí 4. Pronto, afastei um pouquinho aqui. Pronto. Então, agora eu vou pegar alguns segmentos aqui e vou relacioná-los. O segmento AL e LB, eles vão ser o quê? Com certeza, esses segmentos serão consecutivos, tem um ponto em comum. 2, porque são colineares. E também serão 3, adjacente. Porque o que é ser adjacente? Ser adjacente é ter um único ponto em comum. Olha lá, ele é adjacente.
Agora, vou mudar os pontos aqui para caracterizar outra informação. Olha como que ele está, hein? AL, LB. Agora vou mudar. AB e BL. Lembre-se, observação, não se esqueça, se eu chamo esse ponto de BA ou AB, tanto faz. Se eu chamo esse ponto de BL ou LB, tanto faz. Não muda, porque é segmento de reta. A leitura é idêntica, é o mesmo segmento que eu estou lendo, tá? Só que independente de, eu quero relacionar essas duas nomenclaturas. Esses segmentos são consecutivos? São consecutivos. Então, fato, o 1 é perfeito para eles. Esses elementos são colineares? Sim, são colineares, eles estão na mesma linha. Esses segmentos são adjacentes? Não são adjacentes. Por que eles não são adjacentes? Porque olha o que acontece. Venho do A e vou até o B, certo? Aí eu pego esse segmentozinho aqui que é o LB também. Perceba que além do ponto B, que é comum aos dois segmentos, existem infinitos pontos aqui comuns ao segmento LB e ao segmento AB. Esses infinitos pontos proíbem a existência do ponto adjacente. Tudo bem? Então, AB e BL são consecutivos? São colineares? São, mas eles não são adjacentes. Tudo bem? O livro de vocês não relata isso, mas é um detalhezinho muito importante para informações futuras. Tá? Então vamos lá, voltando. Segmento de reta tem início e tem fim. E são pontos que definem início e tem fim. Tá? Bom, os pontos que estão definindo o início e o fim deles. No caso, está nomeado como AL, poderia ser LA, não tem problema. Como LB, poderia ser BL também, não tem problema. Ele é o quê? Consecutivo, colinear e adjacente. Esses dois primeiros. Esses dois próximos só são consecutivos e colineares. Vamos colocar outras informações aí. Vamos colocar outros pontos. Agora eu vou colocar o ponto AB e BN. Pronto. Peguei esses dois segmentos. Esses segmentos são o quê? Com certeza, eles são consecutivos, têm um ponto em comum, tá? E eles não são colineares. Eles são adjacentes? São adjacentes. Por quê? Porque tem somente um ponto em comum. Então pronto. Esse segmento, além de ser consecutivo, é adjacente. Por quê? Porque ele só tem um único ponto aqui, ó, que os relaciona, que é o ponto B. Perceba que o ponto B é comum ao segmento AB e ao segmento BN. Tudo bem? Vamos pegar um outro aí. LB e NC. LB e NC. Eles são consecutivos? Não, não tem nenhum ponto em comum. Eles são colineares? Não, não estão na mesma linha. Eles são adjacentes? Se eles não são consecutivos, eles não são adjacentes. Para ser adjacente, só se ele for consecutivo. Então, o que ele é? Opa, ele é 4. Ele não é nada.
tá? Vamos fazer um detalhezinho aqui, tá? Vou fazer um detalhe só para vocês verem uma informação que eu não tinha pensado em fazer antes, mas eu vou fazer agora. Deixa eu ver se eu consigo movimentar aqui uma figura. Ah, consegui. Beleza. Isso é bom. Eu não vou conseguir movimentar essa daqui não. Ah, consegui. Opa. Bom, ficou um pedacinho fora ali, mas não tem problema. O que eu queria mostrar? Queria mostrar o seguinte, ó. O que eu quero, não queria não, eu quero ainda. O que eu quero mostrar? Vou fazer uma reta aqui agora, ó. Uma reta vindo daqui e chegando até aqui, ó. Pronto. Essa reta que eu fiz, não sei se vocês separaram, eu fiz em cima do desenho porque é realmente essa a intenção, não sei se vocês separaram, mas esta reta, ela passa pelo ponto A, L, B, G e F. Repararam que aconteceu isso com ela? Ela passa por todos esses fatores aí, esses termos. Olha lá a retinha, ó. Ela passa por eles. Então, olha aqui que eu vou fazer agora. Vou colocar aqui, ó, o segmento AB e o segmento FG. Esses segmentos, eles são segmentos consecutivos? Não, não são consecutivos, não tem ponto em comum. Eles são colineares? Sim, eles são colineares. Por quê? Porque eles pertencem à mesma reta. Eles são colineares. Ah, mas eles estão afastados. Eles são consecutivos, mas eles são colineares. Tudo bem? Perceberam a diferença? Questão de colinear, consecutivo, adjacente. Essa é uma parte muito importante, tá? Então, tentei ser o mais detalhado possível nessa informação para que você perceba como é interpretada essas informações. Bacana. Vamos voltar ao livro ali para ver mais alguma coisa que possa ter ficado para trás. Bom, aqui então nós falamos dos consecutivos, que dentro dele apareceu adjacente. Falamos dos colineares, que podem ou não ser consecutivos. Vamos ver outra coisa para comentar. Medida de segmento de reta. Bom, na medida de segmento de reta, o que é importante a gente ter? É importante que a gente tenha claro. Quando ele fala medida, ele está falando tamanho. Eu começo a definir tamanho. Então, olha o que ele fez aqui. Aqui ele chegou e falou o seguinte, ó. Eu tenho essas três figuras. A unidade é U. Eu quero saber qual é a medida de segmento em relação a U. Bom, então vamos lá. Vamos ver se a gente consegue fazer aqui. Deixa eu só ver um detalhe. Vou pegar aqui, ó. Pronto. Vou aumentar um pouquinho a figura. Opa, aumentei muito. Pronto, a figura está aumentada. Agora eu vou pegar um segmentozinho, ó. Vou fazer uma reta sobre aquela ali. Vou fazer amarelinha, tá? Vamos ver se vai dar certo. Começa em P e vai até aqui. Concorda comigo que está quase do mesmo tamanho? Tá? É um segmento. É um segmentozinho aí que eu fiz, ó, que é exatamente do tamanho de PQ. Concorda comigo? Esse aqui é do tamanho de PQ.
Quando eu falo medida ou mensuração, eu tenho que saber, e ele tem o nome de U, ó. O nome dele é U. Ó, o nome dele é U. Eu tenho essa medida aqui que vale U. A grande pergunta que sempre quando eles fazem mensurações é quantas vezes esse U cabe ali dentro. Como eu posso fazer isso? Uma forma, medindo mesmo. Cheguei aqui no U, arrastei ele para cá, coloquei ele em cima do C ali, ó. Então, ele vai ficar mais ou menos, vou fazer um risquinho aqui que seja preto, mais ou menos aqui assim, ó. Pronto. Agora eu vou pegar de novo. Ficou mais ou menos aqui assim. E por fim, vou pegar mais uma vez. Ops. Ó, até arrastou ali, né? Ô, bizonho. Ó, uma medida. Ele não está marcando em cima da figura, mas... Vamos ver se eu consigo lá. Ctrl Z, Ctrl Z. Pronto, eu consegui. Vamos lá, vamos tentar de novo, hein? Quantas vezes o U cabe aqui dentro? Não vai dar, mas não sei se vocês separaram. Vai ser 3 vezes que vai acontecer, tá? Não tá querendo fazer como eu preciso. Então, no final das contas, ó, eu posso chegar aqui, cadê? Aqui é a escrita. Eu posso falar que esse aqui é U, esse aqui é U, e esse aqui é U. Então, esse segmento AD, ele é exatamente igual a 3 unidades. O segmento PQ, ele é igual a 1 unidade. Se você para comparar, ó, esse aqui são 3 unidades. 3 unidades. Esse aqui, com certeza, é maior que 3 unidades. Vou colocar ele aqui para o lado, para ficar mais fácil de identificar. Isso, aqui, pronto. Olha lá, 3 unidades. Agora, vou fazer um segmento do tamanho do CD, tá? Que já tenho certeza, ele vale 3U. Mais ou menos isso. Vou fazer meio com comparação aqui para não perder muito tempo, tá? Olha lá. Cabe quantas vezes aqui? Aqui é 3U, ó. Perceberam ali que é 3U? Este é 3U. Agora, quanto que falta para complementar aquilo ali? No chute, eu falo que falta 2. Então, vamos colocar assim, ó. Vai ficar um pouco sobreposto aí, mas vamos fazer assim. Pronto e pronto. Tá lá. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5. 5U. Tá? Então, vamos voltar lá ao livro. Se eu pego em comparação esses dois e vou fazer comparando os dois, esse daqui, ó, se eu fosse medir bonitinho lá, 1, 2. Então, seria U e U. O segmento... Deixa eu colocar aqui bem certinho. O segmento CD, ele é igual a 3 unidades. Esse aqui, lembra? A gente separou ali meio no olho. É claro que tem material para fazer isso aí bonitinho, mas aqui é só porque não estou com compasso e a régua, mas para as próximas eu utilizo, tá? Aqui vai ser, então, XY igual a 5U. Ou daqui a pouco eu vou para o GeoGebra, a gente tenta melhorar isso aí. Tudo em função de U. Essa é a característica. Pronto. Ok? Vamos para o próximo, então. Vamos à frente aqui. Vamos seguindo a questão do livro. Vamos ver o que o livro relata mais aí. Olha lá, ó. O livro já pegou a informação agora e simplesmente separou. Ó. Ele pegou o segmento, ó, 5U, e deu certo. Ó. Ele separou aqui, bonitinho. Ó.
Eu que lá improvisei, mas ele não improvisou não, ele fez um negócio bacana aqui. Olha lá, ele separou em pedacinhos iguais, tá? Continua, aí ele separa lá, ó, em relação às unidades, vocês devem ter visto isso, e aí ele afirmou que o segmento, esse segmento aqui, ó, ele é congruente a esse, que é congruente a esse, que é congruente a esse. Quando ele fala segmentos congruentes, o que são segmentos congruentes? Segmentos congruentes são quando são iguais. Então eu posso falar que AB é igual a CD. São congruentes, têm a mesma medida. Congruência é igual. Tudo bem? Perceberam que é uma palavra que está aparecendo muito, essa palavra congruente? Aí o resto aí é exercício. Tá? Então essa é a teorização aí que nós temos em relação a toda a informação. Vamos tentar então fazer um resumo aqui. Colocar nova página. Pronto. O que nós comentamos hoje? Comentamos há pouco. Nós falamos então de semirreta. E o que é uma semirreta? Um pedaço de reta. Então, se eu tenho a reta aqui, compostas pelos pontos AB, as semirretas que eu terei é a BA ou a AB. Pronto. Como é pequenininho, são esses dois segmentos aí que eu vou ter. Sempre com o início lá. Aí, segmento de reta. Fiz lá uma retinha, coloquei em relação a essa retinha, ponto C, ponto D, ponto E, tá? Quais são os segmentos que eu tenho? CD, ops, errei. Deixa eu fazer, pagar tudo e fazer de novo. Quais segmentos que eu tenho? CD. Vou fazer na ordem que é mais agradável, né? Estou querendo improvisar aqui, não dá. CD, CE. Pronto, começando com C é esse. DE. Tem mais algum outro? Ah, tem sim, ó. Tem o segmento DC. Tem o segmento EC. Tem o segmento ED. Não tem segmentos não. Por quê? Porque esses segmentos é a mesma coisa desse. São iguais. Então, na verdade, eles são um segmento só. Diferente da semirreta, ó. As semirretas, elas são diferentes por quê? Porque tem um início e tem fim. Elas mudam a característica. Os segmentos CD e DC é a mesma coisa, tá? Então, quantas semirretas eu tenho aí? Eu tenho 3... Opa! Quantos segmentos de reta eu tenho aí? Eu tenho 3 segmentos de reta, tá? Somente 3. Dos segmentos de reta, nós falamos o quê? Nós falamos sobre segmentos consecutivos, colineares e adjacentes. Falamos sobre esses 3. O consecutivo, um único ponto em comum. Adjacente, para ser adjacente, tem que ser consecutivo. Um único e somente um. E colinear tem que estar na mesma linha. Tá? Foi o que a gente comentou. E outra coisa que foi comentado aí, medida de segmento. E a medida de segmento depende da unidade. Essa unidade U, ela pode ter vários tamanhos aí, tá? Então isso foi o que a gente comentou nesse primeiro momento. Não é uma coisa tão difícil, mas é uma coisa técnica, que é fundamental que vocês parem, avaliem com bastante cuidado para tentar entender as informações. Mas tendo a dúvida, segunda-feira a gente tem lá o momento do ao vivo, vocês levem as dúvidas lá, a gente começa a discuti-las. Ok?
Qualquer coisa, até lá a gente resolve alguns exercícios. Eu vou ver, dependendo da quantidade de dúvidas, a gente resolve exercícios. Pessoal, ficaremos por aqui, porque a aula já está bem longa, tenho certeza. E depois a gente comenta mais alguns detalhes aí. Até mais!